Mas o primeiro tema do programa de hoje é Gabigol, e a nossa enquete também é sobre esse tema. Qual seria a melhor opção para Gabigol? Opção A, ficar no Flamengo. Opção B, ir para o Corinthians. Opção C, esperar alguma proposta da Europa. Opção D, esperar alguma proposta da Arábia. Ou opção E, que não está na enquete, você pode comentar e falar da sua cabeça. Alguma outra dessas possibilidades. O que você acha que seria melhor para o futuro do Gabigol, PVC? Ficar no Flamengo, recuperar a lesão e voltar a jogar bem. Renovar, permanecer no clube onde é ídolo. Ele tem mais um ano de contrato, né? Sim. Ele tem um ano de contrato. A questão se o Flamengo quer renovar agora, se quer esperar 6 meses e correr o risco de ficar sem ele depois. Né? Trocar pelo Fausto Vera é que não. A gente vai trazer já em instantes o Samir Carvalho para conversar com a gente. Já vou trazer agora, então, porque daí eu já vou perguntar para todos eles, para o Samir, para o Rodrigo Matos e para o André Hernan, os respectivos votos, e depois o Samir dá a informação e a gente debate sobre o futuro do Gabigol. Primeiro, Samir Carvalho, depois Rodrigo Matos e, na sequência, André Hernan. Todo mundo na tela, com uma casa cheia aqui no De Primeira. Vou começar contigo, Samir. Bom dia, seu voto na enquete. Bom dia, Razan, PVC, Hernan, Matos, aqui nos acompanha no De Primeira. Eu acho que ir para o Corinthians, porque o PVC deu uma risadinha no fundo, né? Por quê? Não, olha só. Porque a gente Gabigol... tem notícia um mês aí. A gente tem notícia mais umas 3 semanas, pelo menos. Boa, exatamente. E o Gabigol, ele tem o jeitinho dele polêmico aí, que é um jogador que o Corinthians, né, precisa. Parece ter a cara do Corinthians, é claro que é uma outra discussão se a torcida do Corinthians é mais exigente que a torcida do Flamengo, enfim. Mas no Flamengo tem o Pedro, a gente sabe que com o Dorival eles jogaram juntos, depois não aconteceu mais isso. O Tite gosta do 4-1-4-1. Se você for imaginar o Flamengo com o Pedro de centroavante e o Gabigol aberto lá na direita, ajudando na marcação, eu não consigo ver. Eu acredito que o Gabigol hoje, ou ele joga de centroavante, ou ele joga com um time que atue com 2 atacantes, para ele ser um dos dois. Agora, o Gabigol aberto lá na ponta, talvez não vá render. Não sei como é que anda a relação dele e do Tite, aí o Rodrigo Matos pode falar para a gente, mas falando taticamente, eu acho que para ele, né, e também mudar o ambiente, um novo desafio, eu acho que faria muito bem para o Gabigol. Acho que o Corinthians seria a melhor opção, Razan. Voto sem clubismo de Samir Carvalho. Bom dia, Rodrigo Matos. Seu voto na nossa enquete, por favor. Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Bom dia, Samir. Bom dia, André. Primeiro vou colocar aqui que a gente está falando sobre uma hipótese bem distante no momento, né? Porque eu fui perguntar hoje, não tem proposta nenhuma pelo Gabigol. Tinha uma negociação anterior ali de renovação de contrato dele, que no momento está parada, mas, enfim, hoje em dia, vamos ser sinceros, não tem nada, né? Mas, assim, olhando o estágio que está a carreira dele, o que tem é que eu acho que o ideal para ele ter um ambiente que ele já conhece, ele tentar se recuperar, que é no caso do Flamengo. Agora, a gente precisa entender se ele tem alguma questão física ou alguma questão técnica que impediu. O que de fato aconteceu que ele teve esse rendimento abaixo agora em 2023, para entender qual é a melhor opção dele, porque a gente olha, por exemplo, para o Luan, né? Um jogador que já foi o melhor da América e depois teve uma queda absurda de rendimento. Aconteceu alguma coisa similar com o Gabigol? É recuperável? Eu acho que é essa dúvida que fica aí. Em sendo algo que ele consegue se recuperar, eu acho que o Flamengo é a melhor opção, apesar de que ele vai ter que disputar a posição com o Pedro, provavelmente, ou possivelmente pode jogar uma dupla eventual, né, quando mudar o esquema. Mas eu acho que a melhor opção para ele hoje é ficar no clube que ele já conhece e que oferece condições de, digamos assim, desempenho na temporada muito melhor do que o Corinthians, né? É só olhar o desempenho recente dos anos aí do Flamengo em comparação com o Corinthians. Eu só colocar uma coisa aqui, porque chamou a atenção o depoimento do Felipe Luiz recentemente no Charla Podcast, né? E quando ele fala que o Gabigol tem uma conversa com o Tite para voltar a jogar quando estiver em condição física ideal.
teoricamente, é claro que pode ter uma supervalorização da informação, às vezes, pode, mas assim, o que o Departamento Médico do Flamengo informou em novembro é que ele tem uma sobrecarga nos adutores que está prejudicando o desempenho dele. Então, em tese, ele tem uma lesão que ele precisa recuperar para voltar a jogar bem no ano que vem. Isso em qualquer lugar. Agora, uma coisa que a gente pode discutir na sequência também é por que parou. Eu me interrompi, Hernan, desculpa. Depois a gente volta a tocar no ponto da questão da renovação do contrato dele. Importante a gente abordar sobre isso. O André Hernan, você dá o seu voto. Eu sei que você também já tem informação sobre o Gabigol e o futuro dele, então já conte para a gente logo de cara, meu amigo. Bom dia. Bom dia, senhores, desse programa recheado aqui. Tudo bem com vocês? Bom dia. A questão do Gabigol, eu vou dar a minha impressão aqui pessoal para votar na enquete. Eu acho que ele deveria renovar com o Flamengo e continuar a sua história. Eu acho que seria a melhor opção nesse momento para ele, Gabigol. No segundo plano, talvez uma saída, mas aí uma saída planejada. E quando eu falo em saída planejada, é exatamente isso que pensa quem está no dia a dia com o Gabigol. Que não é assim, do nada, uma negociação com o Corinthians e tal, vamos na loucura, vamos aqui, você não está jogando, uma proposta que estava bem encaminhada de renovação de contrato, de repente pediram para dar uma segurada, simplesmente vão virar as costas para uma história de 5 anos, onde ele conquistou tudo, onde a torcida do Flamengo gosta muito dele. Então, é aquela coisa, quem está no dia a dia com o Gabigol, pensa o seguinte, calma lá, vamos com calma, não é bem por aí, vamos fazer todos os movimentos pensados. Então, é mais ou menos esse spoiler que eu quero dar das informações que eu vou trazer, mas a minha opinião é, Gabigol, cumpra seu contrato com o Flamengo, já para pegar o meme. Manda aquele hang loose, né? Aquele hang loose. Que virou famoso. Cumpra seu contrato. Ancelotti, cumpra seu contrato. Já temos técnico, Fernando Diniz. Hernan virou meme, né? Não tenha dúvida, né? Isso aí vai ser para sempre lembrado. Seja para o bem ou para o mal. Tweets que envelhecem mal, tweets que envelhecem bem. Esse está na categoria mal. Quem acertou tudo na vida que taca a primeira pedra, Exatamente. Ou seja, ninguém, né? Exatamente. Esse aí é o Coragem Felipão 2.0. Coragem, Felipão. Brasil com o Bernardo. Alô, André Rizek. Aquele abraço. Não tem problema. Também acontece. Samir, do ponto de vista do Corinthians, o que o Corinthians mostra, pensa, oferece, imagina para tentar seduzir o Gabigol ou o Flamengo? Porque, assim como os colegas, eu também acho que a melhor opção para o Gabigol seria ficar no Flamengo, porque, primeiro, é um time melhor, onde ele tem condições de recuperar o seu futebol, já conhece, e é ídolo. Para mim, na minha cabeça hoje, não faria sentido ele trocar esse ambiente para ir para um clube que está em reconstrução e é um projeto incerto. Então, o que o Corinthians fala assim, Gabigol, aqui você vai ter isso, aquilo, para tentar convencê-lo? Ou esse projeto não está pronto ainda? Bom, o Augusto Melo gosta, né, do Gabigol, e a ideia seria contar com ele. É claro que é um sonho distante, até por conta dos valores. O Corinthians sabe que tem que se acertar com o Flamengo e também se acertar com um jogador que não tem um salário baixo. Existe, tá, uma conversa, né, pelo que eu apurei. Aliás, eu tenho até detalhes de uma conversa da nova diretoria do Corinthians com um dirigente do Flamengo, que eles não citaram até, né, nessa conversa que o Corinthians foi saber a possibilidade de contratar o Gabigol. Falaram que não gostavam do presidente, do Willian Monteiro Alves, que vai ficar até o final do ano. A gente fala ex-presidente, mas ainda é presidente até o dia 31. E a relação, né, o papo foi bom, porque a gente sabe que Augusto Melo sempre foi oposição a Duílio, e eles falaram que não tinham uma relação muito boa com o Duílio, isso lá no Flamengo, e o Corinthians fez uma proposta envolvendo jogadores. O Fausto Vera é o primeiro nome dessa lista. É claro que eu estou falando aqui, não quer dizer que o Corinthians vai contratar o Gabigol, é uma tentativa do Corinthians, como eu trouxe em novembro, acho que final de outubro, que o Fluminense estava monitorando o Renato Augusto. Aliás, o pessoal vai lá na rede social, monitorar não é informação, isso não existe. Eu acho que agora se confirmou que existe, né? E na questão do Gabigol, a mesma coisa. O Corinthians, né, começou a ver a situação, se é possível ou não. Até então,
era um sonho, ou continua um sonho. O Corinthians ofereceu um Fausto Vera. É um jogador que, se você pega essa informação, parece ser absurda ela, se você olhar ela de bate-pronto. Mas o Fausto Vera é um jogador que fez um 2021, um 2022 muito bom com o Vitor Pereira. Chegaram, inclusive, sondagens da Europa de valores aí de mais de 10 milhões de euros. Era um jogador que virou xodó da torcida do Corinthians. Em 2023, ele tem um ano bastante ruim. O Lázaro, aliás, faz algo que ninguém entendeu. Foi um dos motivos de protesto no início do ano, porque o Corinthians jogou o Campeonato Paulista com o Rony titular e o Fausto Vera na reserva. Ninguém entendeu nada, porque, repito, ele era o xodó da torcida e o jogador que o Vitor Pereira pediu, ele chegou com personalidade. O Corinthians foi à final da Copa do Brasil com ele, jogando muita bola. E é um jogador de 23 anos, que tem contrato com o Corinthians até o final de 2026, e o Flamengo tem um jogador que não renovou ainda, um contrato até o final de 2024, que pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Então, parece, né, tanto não é absurda a troca, que tem torcedor corintiano que não concorda. Acho que o Corinthians deveria ficar com o Fausto Vera, que é arriscado, que o Gabigol tem 27. É claro que acho que se a gente fizer uma enquete, a maioria dos torcedores corintianos vão querer o Gabigol. E por enquanto, essa é a primeira tentativa do Corinthians, mas eu tenho informações que, se não topar o Fausto Vera, o Corinthians pode oferecer outros jogadores. E nessa conversa, o Flamengo posicionou que o Tite gosta do futebol do Fausto Vera. E em relação a Yuri, eu não tenho nada, tá? Essa informação do Yuri Alberto não é uma informação que eu divulguei. Pelo contrário, me falaram que o Corinthians não quer envolver o Yuri Alberto, porque o Corinthians está vendo cifras, né, com o Yuri Alberto. A ideia do Corinthians era... o planejamento do Corinthians esse sonho do Gabigol, que ele venha se concretizar e que o Yuri seja vendido. Então o Corinthians não está... É claro, se o Yuri não receber... Se o Corinthians não receber nenhuma proposta pelo Yuri, por acaso, conseguir contratar o Gabigol, aí vai se dar um jeito de jogar os dois aí. Mas a ideia do Corinthians é vender o Yuri Alberto, viu, Razan? Só colocar uma coisa aqui, sem querer ser o intrigueiro, hein? Porque, assim, tem uma coisa que a gente precisa... O Samir tem informação de que a proposta foi feita. O Rodrigo tem informação de que a proposta não chegou. Não, então tem uma relação aqui que a gente... Alguém não vocês dois. Alguém em algum dos dois clubes não tem uma informação, ou não tem uma informação completa no Flamengo, ou tem uma informação sobrando no Corinthians, né? Porque eu também não tenho, eu tô mais no Rodrigo, Samir, assim, não sei se chegou a proposta oficial. Você tem informação que chegou a proposta oficial? Sim, rolou uma conversa já entre a cúpula do Augusto. Aliás, né, uma pessoa, não foi o Augusto que negociou, outra pessoa que fez a proposta oferecendo o Gabigol. Aliás, foi colocado alguns nomes ali, e o Fausto Vera foi o nome que foi utilizado para dar o start aí na conversa. Não chegou uma proposta, um papel timbrado, nada disso, mas houve sim a negociação. Existe negociação, aliás, né? Não existe negociação nenhuma, viu? Estou falando aqui da parte do Flamengo, conversei com uma pessoa que sempre dá a informação correta e que falou em off que não tem nenhuma proposta, não teve nenhuma conversa com o Corinthians. Essa foi a informação. E sobre a coisa do Duílio e da direção do Flamengo, não é verdade que eles têm uma mal relação. Eles têm uma relação boa do Duílio com o Flamengo, inclusive porque eles participaram de toda aquela questão da Libra, negociação de dinheiro e tal, os dois conversavam à parte, não era uma relação ruim, não. A relação do Landim com o Duílio era boa. Enfim, de qualquer maneira, se você for fazer uma relação, assim, me parece, do ponto de vista aqui do comentarista agora, o Flamengo não precisa do Fausto Vera porque tem o Pulgar e tem o Thiago Maia, enfim. A outra questão que eu tenho, Rodrigo, é por que parou a negociação da renovação do contrato? Isso é uma discussão. O que aconteceu? Quando estava a negociação para a renovação do Gabigol, inclusive com o aumento, teve muito questionamento dentro do clube de que por que ia se fazer uma negociação daquele momento, inclusive de gente fora do futebol, por que ia se fazer uma negociação de renovação quando ele atravessava um momento muito ruim, e que com o aumento, sendo que o contrato só vai acabar no final de 2024. Então, isso aí, sim, causou ali
uma parada, uma travada nas negociações que vão voltar na sequência. Eu até perguntei aqui para a mesma fonte e ainda não tive uma resposta, se isso vai ser retomado de alguma forma e tal, mas o fato de ter travado teve a ver com o rendimento ruim dele pela temporada, e o PVC citou a questão física, que de fato foi comentada, mas é bom lembrar que ele teve mal a temporada inteira, né? E não explicaram se essa contusão é uma coisa só desse segundo semestre ou se era um negócio que vinha desde o início do ano, né? Quando foram dadas as coletivas pelo preparador físico do Tite, né? O Fábio Massaredian, que até uma coisa positiva, né? O Tite chegou e deu uma transparência para isso, que era algo que não vinha sendo feito pelas comissões técnicas anteriores, né? Mas não explicou até agora se é uma coisa desde o início do ano. Não acredito que seja. E ele vem jogando mal desde o início do ano. Então, eu acho que... É melhor que o Roberto, né? Porque não, 20 gols em 58 jogos... Não, exatamente. É isso que eu tô falando. A pior temporada do Gabigol ele fez muito mais gol do que o Yuri Alberto. E, desculpa, sinceramente, Fausto Vera e Gabigol, estamos falando de jogadores de patamares completamente diferentes. Eu acho que a discussão nem existe. É até meio absurdo você colocar os dois na mesma prateleira para uma discussão, na minha opinião. Não, mesmo estando em má fase o Gabigol, né? Eu acho que a não ser que complemente com dinheiro. Aí é outra coisa, mas assim, colocar os dois jogadores no mesmo patamar me parece uma coisa completamente absurda. Um jogador que foi talvez o melhor jogador brasileiro em determinadas temporadas, não essa e certamente não a anterior, mas talvez ali, se você botar 2020, talvez se você botar 2019, ele está ali na disputa para ser um dos melhores da temporada. E você coloca um jogador que chegou no Corinthians como uma promessa e que está tentando se afirmar e que não conseguiu ainda se afirmar. Então, eu acho que está numa discussão que nem faz muito sentido sobre negociação pau a pau, né? Se for. Lembrando que é a diretoria do Corinthians. Se for absurdo, é uma questão que a diretoria do Corinthians enxergou de oferecer esse jogador que para eles tem mercado e recebeu já. Inclusive, uma boa sondagem na época do Irma, uma consulta, né, da Europa. Em o Augusto negou, né, Samir? O Augusto negou, né? A oferta. Sim, mas é uma coisa que ele já nega faz tempo já. O Flamengo nega, o Corinthians nega. Sim. Isso não tem problema. Isso aí no futebol a gente sabe o que acontece. Aliás, essa informação aí do Gabigol é uma informação que o Neto deu já faz algum tempo e que ele não deu o envolvimento de jogadores. O Corinthians tentou avançar oferecendo alguns atletas, né? Eu não vou ficar aqui me explicando porque essa informação é verdadeira ou não. Tem informação e estou bancando ela, que é o que o Corinthians ofereceu. Não estou falando que o Fausto Vera vai jogar no Flamengo, o Gabigol vai jogar no Corinthians, mas que houve essa conversa que ofereceram, é o que eu apurei. E a gente sabe que no jornalismo é assim. Às vezes as informações não se encontram, cada um tem a sua. O Hernan ia complementar. A questão do interesse do Corinthians no Gabigol, ela começa antes mesmo da eleição. O presidente Augusto Melo, que agora é eleito, à época candidato, foi o que pegou o telefone e quando começou aquela situação de Tite vai para o Corinthians, o Gabigol tá em uma fase, vai ficar no banco de reservas, foi o primeiro a falar: se eu ganhar a eleição, eu gostaria de abrir uma conversa com o Gabigol para saber sobre o futuro dele. Foi quando o apresentador lá, o Neto, deu a notícia lá no programa dele, que o Corinthians iria atrás do Gabigol. Foi exatamente isso. Uma procura dizendo, se eu for eleito, eu vou atrás de você. Tanto que eu ouvi a seguinte explicação na época. É um caminho muito longo a ser percorrido. Se ganhar, ver se o Flamengo vai querer negociar, se o Gabigol topa, se o Gabigol vai querer sair do Flamengo. É muito simples para te dar uma resposta agora. Foi o que eu ouvi à época. Tanto que até o Alessandro, que era diretor do Corinthians, ironizou o Neto, falando de chute e aquela coisa toda. Então, assim, o caminho hoje que andou o Augusto foi eleito. Aí o Augusto tem que abrir uma conversa com o Flamengo, tem que abrir uma conversa com o Gabigol, tem que ver se o Gabigol topa, tem que ver se o Flamengo quer fazer o negócio. É exatamente o que eu tenho de informação. Algo que ainda precisa acontecer para que realmente seja algo assim para a torcida falar: o Gabigol vai jogar ou o Fausto Vera vai para o Flamengo. Tem muita coisa ainda para andar. O Hernan, do ponto de vista do Gabigol em si, você ouviu algo a mais além disso que a gente já falou aqui?
O que eu ouço é, se o Gabigol sair do Flamengo nesse momento, para sair do Flamengo e para tirar ele dessa imagem do ídolo que ele construiu, de tudo que ele conquistou, tem que ser uma saída muito bem construída. E não assim, do nada, vamos aqui, vamos embora, pega uma proposta e tal, vamos sair pela porta dos fundos. A imagem do Gabigol ela é muito grande, existe um carinho enorme da torcida do Flamengo. Ele sabe que não está numa boa fase, que fez um 2023 ruim e que depende dele para voltar. A questão toda é que o Gabigol tinha uma conversa muito avançada para uma renovação de contrato, num modelo muito bom de salário, num modelo muito bom de tempo de contrato, e que o Flamengo decidiu segurar, porque sabia que o jogador não estava numa grande fase e que precisava fazer uma mudança muito grande, principalmente no comando técnico, com a chegada do Tite. Então ainda tem essa pendência dessa conversa da diretoria do Flamengo com o Gabigol para essa renovação que estava encaminhadíssima. Então, antes do Corinthians surgir, ainda tem essa pendência que, claro, o Gabigol quer conversar com o Flamengo. E o Flamengo vai procurar o Gabigol para ver o futuro a partir de agora, né? E do ponto de vista do Flamengo, não faz sentido você deixar essa situação andar sem resolver se vai ou não renovar, porque a partir do meio do ano ele poderia perder um cara que é ídolo de uma geração de graça. Então, ele até Flamengo, nesse caso, se não faz a renovação, Rodrigo, perde poder de barganha em qualquer conversa para o futuro do Gabigol, né? Não faz sentido não tentar a renovação. Mas o clube segurou no caso do Bruno Henrique, né? Se a gente lembrar, ele estava machucado. É a mesma postura, né? A equipe, o staff do Bruno Henrique queria renovar no primeiro semestre, quando ele ainda estava fora. O clube esperou ele voltar, e aí só quando ele voltou, viu que ele estava bem, é que foi negociar uma renovação com ele. Isso custou mais no final, agora já foi anunciada a renovação por 3 anos e tal. Mas você não tinha certeza que o jogador ia voltar. Então, não vai me surpreender se o Flamengo esperar o início da temporada que vem e esperar ver como vai voltar o Gabigol, superados aí as questões físicas. Acho muito difícil, para não dizer quase impossível, que o clube vai abrir negociação para vender o jogador ou trocar por um volante reserva. E isso num período que ainda é incerto de como que ele vai estar no ano que vem. Eu acho que o mais provável é que segure e veja como vai ser o rendimento dele na temporada de 2024, no início, e aí sim retome essas conversas. Acho que é o cenário mais provável, minha percepção. Se vai acontecer diferente, pode acontecer diferente. Mas me parece muito difícil que nessa situação de incerteza o clube vai abrir mão do jogador que é o maior artilheiro do time nos últimos 5 anos por um volante reserva. Rodrigo, eu também acho que que a situação é nesse caminho, que o Gabigol vai ficar, ele tem uma questão física, ele vai resolver a questão física, deve voltar a jogar bem. Acho que o caminho todo é esse. Agora, uma das coisas que se especularam nessas últimas semanas foi de que um dos motivos da parada da negociação teria sido o relacionamento dele com o Marcos Braz. Pode passar por aí? Ou isso não faz nenhum sentido? O relacionamento deles pode não estar bom em termos de amizade, mas está profissional? Não, acho que não foi isso não, PVC. Acho que teve um questionamento de outras pessoas do clube, que nem são do futebol, de que não sabiam se valia a pena renovar, aumentar muito o salário dele na fase que ele estava. O Marcos Braz tinha um relacionamento muito bom com o Gabigol, teve aquela briga no vestiário, foi noticiada primeiro pelos nossos colegas do Globo Esporte, depois todo mundo confirmou. Começou ali por causa de uma coisa de Gramado, Maracanã, e depois foi esquentando. É fato que eles não têm mais aquele mesmo relacionamento, mas pelo que eu ouvi ali de gente interna, não é uma coisa também que estão completamente rompidos, não. Se falam de vez em quando, só não é aquela camaradagem como era anteriormente, entendeu? Mas que hoje em dia se falam, não tem uma coisa que não ficou tão grave quanto pareceu ali, quanto foi logo depois, que de fato teve um rompimento entre os dois. Foi o que eu ouvi. É claro que essas coisas de vestiário, você ouve uma coisa, mas é sempre uma versão, né? A gente não tem acesso à verdade plena sobre essas relações de vestiário, né? Nenhum de nós. A gente tenta, mas não sabe completamente.
Mas não acho que foi isso não, PVC. Eu acho que teve mais a ver com questionamento de dirigentes, ou seja, da diretoria do clube, mas que não fazem parte do futebol. Até porque PVC... o Marcos Braz não é dono do Flamengo, né? Importante dizer. Em geral, o pessoal do futebol quer fazer as negociações, quer ter o máximo de jogador. E aí tem a parte financeira lá que fica assim, não dá para fazer isso aqui. Tem a trava do outro lado, né? Em geral, eles querem fazer a maior parte de coisa. Você lembrar lá atrás, teve aquela negociação lá fracassada do Flamengo com o Balotelli, pelo pessoal do futebol tinha andado. Rodaram ali os números, acharam que era muito dinheiro para dar para um jogador e não andou. O que eu ia falar, PVC, Hernan e Rodrigo Matos acham que o melhor para o Gabigol é permanecer no Flamengo, tentar se recuperar no clube e continuar a história dele de idolatria. É isso, né? Sim. Acho que sim, né? Cenário de incerteza, né? Ele vai mudar agora para... Não sabe muito bem o que... Acho que tem que esperar para ver como é que ele tá na volta da temporada, né? É uma das questões, e o Gabigol hoje deve ir ao Podpah Podcast, certamente tudo isso que a gente está conversando aqui e muito mais pode virar pauta e tema. Samir, ia completar? Não, em relação ao que eu acho de provável, eu também acho que, aí eu concordo com o Matos, né, com o PVC, que o mais provável é que o Gabigol ele renove com o Flamengo. Eu também acho isso, né? A questão da informação, inclusive tem uma fonte nos assistindo, ela me disse algo até novo aqui, né? Porque está acompanhando aí o nosso debate. Ela disse que nessa conversa, né, houve também o envolvimento de alguns nomes de jogadores dos dois lados, que poderia acontecer uma troca. Poderia não, né? Que o Corinthians ofereceu, o Corinthians colocando um segundo jogador e o Flamengo também. Só que ela não quis me passar qual o atleta, mas aí seria Gabigol e mais um jogador do Flamengo, com o Fausto Vera e mais um jogador do Corinthians. Então, uma coisa nova, né, do Flamengo, o Corinthians sugerindo aí essa troca com o Flamengo, aí 2 jogadores, e claro, né, o alvo principal aí que a gente está debatendo, que é o Gabigol, tá? Essa é a informação que eu tenho, a tentativa do Corinthians e essa conversa, tá? E agora, a opinião, eu acho que o mais provável é que o Gabigol renove, até por conta, né, do alto salário e da dificuldade que é essa negociação. Agora, o Corinthians está na dele, né? Não custa nada tentar. Ou que jogue o Yuri Alberto esse ano sem renovar o contrato também. Ele pode ficar no Flamengo e começar a discutir a renovação de contrato depois. Ele tem contrato de mais um ano. Então, não é esse... se o Flamengo não quiser negociar, o Flamengo não negocia. E se eu espero, como o Rodrigo disse, se ele jogar bem em fevereiro, março, abril, maio, junho, em junho o Flamengo pode ter um problema, ele resolve o problema. Esse é o ponto. Resolve ou não resolve? O Gabigol é jogador do Flamengo, ponto. Até que exista uma eventual negociação. Hernan? Da questão do Yuri Alberto, o que eu soube é que o Mano Menezes gosta muito do Yuri Alberto, tanto que quando teve essa volta para o Corinthians, ou quando o Corinthians contratou, melhor dizendo, nessa volta ao Brasil, ele estava no Zenit, o Mano era técnico do Inter e o Mano queria muito a contratação, também o retorno do Yuri Alberto para o Internacional. E aí acabou que nessa disputa de Inter e Corinthians, o Corinthians levou a melhor. Então, assim, o Yuri é um jogador que há um entendimento de que ele é muito jovem, de que ele pode ainda ser aquele jogador que o torcedor espera e que é um cara que tem mercado. Então, assim, o Corinthians não quer passar essa imagem com o Yuri Alberto de um jogador moeda de troca, porque você desvaloriza o jogador no mercado. Então, a ideia do Corinthians o Mano gostaria de contar com ele para a temporada, a não ser que venha uma proposta de fora, como o Everton já sondou, para pagar algo em torno daquilo que o Corinthians teve de investimento quando trouxe do Zenit, que ainda está pagando na verdade. Então, assim, o olhar do Corinthians para o Yuri Alberto não é de um jogador que vamos colocar aqui para trocar, porque é uma boa. A ideia é outra. O PVC, quem não é moeda de troca, diga. Claro, Razan, quando o Hernan falava, a fonte já falou que não é o Yuri, tá? É o que eu já tinha também essa informação. O Yuri, o Corinthians quer vender o Yuri, né, para o futebol europeu, tá? E ontem eu havia também falado em relação ao Fagner, porque o Tite sempre gostou do Fagner, levou para a seleção, para a Copa, enfim. Fagner também não há interesse no Fagner, tá? E não é o Yuri, tá? Esse segundo jogador que o Corinthians colocou em relação ao Flamengo, e com um segundo jogador do Flamengo também, não é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, o Corinthians tem a ideia, né? O projeto é de tentar vender o jogador do futebol europeu,
e recuperar um pouco do investimento naquela troca maluca lá com o Zenit.